Bom dia, família da fé. Vamos continuar estudando sobre o tempo do fim e lembrando a você que você está seguro. É muito importante a gente, quando fala desse assunto, entendermos como igreja que nós estamos seguros. Você pode dizer isso comigo? Eu estou seguro. Então, não fique preocupado com o tempo do fim. Ele é muito importante para nos dar visão e revelação de tudo quanto já está planejado, já está escrito. E a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, para que a gente, como igreja, que recebemos o Espírito de Deus, possamos ter tranquilidade e não ficarmos preocupados com o que há de vir, com o que vai acontecer, porque nós estamos seguros. Nós temos a garantia na palavra de Deus que aquele que fez a promessa é fiel. Então tudo que você está ouvindo, vendo, são sinais. Eu acredito que, antes da gente começar a falar sobre essa parte 3, eu acredito que nós estamos vivendo o princípio das dores. O momento pré-tribulacionista. Porque você sabe muito bem que o princípio das dores, eles são os sinais. Jesus diz, como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. E aí você, como um bom filho de Deus, você já sabe como foi no dia de Noé, que fez Nova Vida Kids, né? Os jovens e adolescentes, sabe muito bem que no dia de Noé as pessoas casavam, estavam trabalhando, estavam curtindo a vida, estavam fazendo as suas atividades, mas Noé tinha recebido a revelação de Deus e já estava vivendo a plenitude do reino de Deus. E ele começa a falar para as pessoas que aconteceria um grande advento. E todo mundo ficou dizendo para Noé: que isso, cara? Fala sério. Você pirou? Você não está legal. E a Bíblia diz também que nos dias de Noé havia muita violência. Estranho, né? Parece muito parecido com o século 21, né? É filho matando pai, é pai matando filho, é jovens entrando agora em escolas com metralhadoras, pistolas e matando, que nem foi semana passada, mais de 20 pessoas dentro de um estabelecimento, às vezes é shopping center, e aí você fica assim: de onde está tirando essa necessidade de destruir pessoas? Tudo isso são sinais. Aí você pode dizer: caramba, está aí agora Hamas e Israel, atrocidades sendo feitas, crianças sendo decapitadas, pessoas se divertindo. De repente as pessoas se divertindo no lugar de diversão são alvejadas e chegam, e alguém lá com uma cabeça totalmente perturbada e executa todo mundo. E aí você pode falar assim: caramba, que coisa desumana. Aí você vê recentemente, essa semana, a ONU se reunindo, e aí um bocado de gente que está fora da situação falando assim: não, está todo mundo certo em executar pessoas, está todo mundo certo em fazer essas coisas. Aí você fala assim: gente, o que era certo virou errado, e o que é errado virou certo. A gente está vivendo um mundo sem parâmetros. Se você falar aquilo que é certo hoje, está arriscado você ser censurado porque você falou certo. Olha que loucura, não é? Então você tem até que se policiar sobre o que você fala, sobre o que você pensa, sobre o que você diz,
sobre o que você posta. Você sabia que hoje as grandes empresas, ou as pequenas empresas, estão olhando seu Facebook, seu Instagram, seu TikTok, sua rede social, para saber como é que é você? Aí está lá um grupo de psicólogos lá da empresa analisando você. Então, cuidado, fala para o seu irmão assim, cuidado, só agora, tá? Fala para ele assim, ó, cuidado com o que você está postando. Porque de repente você pode até ser demitido pelo que você postou. Aí você pode dizer assim, mas eu não sou livre, eu não tenho o meu direito. O mundo que a gente está vivendo, estamos caminhando até o direito, será cerceado. Porque esse é o caminho daquilo que a gente está caminhando. O mundo vai clamar por um líder para solucionar tudo isso. No início as coisas serão muito boas, o cara vai ser gente boa, o cara ou a mulher, não sei o que será, se homem ou mulher. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele é o anticristo. No início vai ser tudo muito bom, todo mundo falando, uau, o cara veio, solucionou tudo, beleza. Mas, depois que ele tiver com controle, quer conhecer uma pessoa, dá controle. Eu digo para os líderes aqui na igreja, eu quero conhecer você, aí eu dou a chave da igreja para eles. Ou eu dou o controle do portão para eles. Duas coisas simples pra caramba, né? Mas aí você começa a conhecer as pessoas. Chave fala de poder. Por isso que na Bíblia se fala muito de chave. Dar-te-ei a chave do céu, da terra. Tanto é que a sua chave da sua casa você não dá para ninguém, né? Só para aqueles que você ama e aqueles que estão dentro da sua casa. E a Bíblia diz que esse indivíduo ou essa pessoa, vamos falar assim que fica melhor, na segunda etapa ele vai controlar, ele vai cercear a liberdade. E aí você pode dizer, Marcos, a gente já não está caminhando para isso? De fato. Só que o inferno ele vai estar sempre te dando doses homeopáticas, o sistema vai estar sempre te dando doses homeopáticas para você primeiro se acostumar com aquilo que é estranho. Você já reparou? Tantas coisas que a gente agora está acostumado, a gente diz, tem nada a ver. Mas, há 20 anos atrás você dizia, isso é esquisito. Isso é estranho. Isso não procede, esse comportamento não é legal. Mas hoje, a gente acha tudo normal e natural. Tudo normal e natural. Eu ainda não estou aí não, hein? Calma aí. Normal e natural. E a gente precisa tomar cuidado muito grande para não se acostumar com esse sistema. Diga, eu não preciso e não devo me acostumar com o sistema. E para você não se acostumar com o sistema, você precisa estar na videira. Quem é a videira, Marcos? Essa linguagem de igreja, né? A videira é Jesus. João capítulo 15 diz, aquele que está em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Você precisa estar em Jesus para você perceber os sinais do tempo do fim. Eles estão aí, estão se intensificando. Não existe mais estações, né? Primavera, inverno, verão, outono. Está tudo muito estranho, né? Às vezes a gente está aqui no inverno e as máquinas estão todas ligadas porque a gente está com muito calor. Ah, é o efeito estufa, é o isso, aquilo outro. As explicações são N explicações. Mas tudo isso está apontando e nos mostrando os sinais. E o que eu preciso fazer, Marcos? Ficar tranquilo, porque eu estou seguro. Agora, nessa caminhada entre o início e o fim que Jesus já estabeleceu para você, o mais importante é você
perseverar. Então diga comigo, eu preciso perseverar. Uma das passagens de João diz: e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a perseverança é fundamental. A perseverança, como exemplo, é, por exemplo, aquele dia que você acorda assim e fala assim: hoje eu não vou na academia, hoje eu não vou fazer a minha caminhada, hoje eu estou para comer guloseima. Aí a sua perseverança vai dizer o que para você? Não, Marcos, você não pode comer muita guloseima, porque você já está da meia idade para lá, né? Daqui a pouco eu estou vindo no encontro aqui da felicidade. Você não pode comer tanto, porque senão você vai gerar vários problemas no seu corpo. Você precisa se cuidar. E aí a minha perseverança, o meu equilíbrio, a minha determinação vai dizer: de fato, vontade é uma coisa que dá e passa. E aí você bebe um pouco de água, aí enche o estômago. Aí você fala assim: é aquela vontade de comer um pudim de leite condensado? Passou. Não aumentei a glicose, né? Não ganhei uns quilos extras e estou de boa. E a gente precisa ficar atento, porque a gente, nesse processo aqui, gente, a gente vai estar sempre sendo tentado. A tentação é um pecado? Sim ou não? Não. Ela ainda não se consumou num pecado. Ela é uma tentação. Tentado, não ceda. Ceder é que é pecar. Então, tentado, Jesus foi tentado, sim ou não? Sim. Mateus capítulo 4. Mas ele não cedeu à tentação. E assim somos nós, nesse processo. Você já está salvo. A humanidade já está salva. Todos entrarão no reino de Deus, sim ou não? Sim ou não? Não. Mas todos estão salvos? Sim. Todos estão salvos. Agora, o que acontece se todos estão salvos? Porque todos não entrarão no reino de Deus. Porque nem todos estarão permanecendo ou escolhendo viver no reino de Deus. E aí, nesse início e fim da minha trajetória, da sua trajetória como igreja, a gente precisa permanecer. E nessa caminhada, às vezes a gente vem muito bem, mas quando chega no meio da trajetória, eu tenho 20 anos de nova vida. Eu terminei de ler um livro maravilhoso do Bispo Tito Oscar, falando de 60 anos que nós completamos como Nova Vida Instituição em 2021. Uma história linda da nossa denominação a nível Brasil, independente das fragmentações que aconteceram com a Nova Vida ao longo desses 60 anos. Indico esse livro para você conhecer mais um pouquinho da nossa história. Somos uma denominação de mais de 62 anos atualmente. Agora, quando a gente olha tudo isso, a gente vê, né, que tantas coisas aconteceram, mas quantas pessoas pararam no meio do caminho? Outros desistiram. Então, na nossa caminhada, a gente precisa tomar cuidado com esse meio para o fim. Porque muita gente começa bem, quando chega no meio, quando as coisas começam a ficar equilibradas, quando Deus dá um emprego, que nem o Irã falou aqui, quando Deus resolve o problema do casamento, quando Deus começa a ajeitar as nossas coisas temporais, a gente fala assim: eis, beijinho no ombro, tchau, valeu, era isso que eu queria. Pensamento fútil, pensamento distorcido. Veio por uma causa certa,
mas se perdeu no meio do caminho, porque quando conquistou aquilo que ela ou ele almejava, dá beijinho para Jesus e vai mete o pé. Se perdeu no meio. Então diga comigo, eu não posso me perder no meio do caminho. E muitas coisas vão te distrair para você se perder no meio do caminho. Quantos canais de streaming hoje nós temos? Nem sei. O filme foi lançado, Besouro Azul, né? Foi lançado, não tem nem um mês, já está nas plataformas. Já está na plataforma. Só você pagar. Se não me falha a memória, está R$50 para pagar o filme. Já está lá. E aí você tem N plataformas. Dentro da Prime tem uma multidão de plataformas de streaming que você pode ver N milhões de filmes. Distrações. Aí você pode dizer, mas eu preciso curtir a vida, Marcos. A vida é tão estressante, eu gosto de ver um filme, você e eu, todo mundo. Mas cuidado. Nessa atividade humana que a gente tem aqui na Terra, a gente tem que tomar cuidado com as distrações. Recentemente foi feita uma pesquisa sobre os brasileiros. Nós ficamos mais de 5 horas por dia no celular. Aí você pode dizer, eu não. Tudo bem, você é uma exceção. Tem gente que tem 3 celulares. É o da empresa, é o dele e é o que ele fala com todo mundo. Ó, tá tocando, ó. Alguém quer falar com você. Então fala para o seu irmão aí, agora eu não posso, agora é a palavra. Então, quando eu entro na igreja, eu já boto o meu no VibraCal. Porque se tocar, vai ficar tocando lá até, né? Mas se for muito importante, pode atender, né? Às vezes a gente tem muita coisa importante para resolver. E assim é o mundo. Por exemplo, se alguém levantar aqui agora, todo mundo vai olhar para essa pessoa. Se ela levantar e for para o banheiro, então todo mundo perde a conexão daquilo que está ouvindo e faz assim, ó. Então, se você não tem a bexiga riada, não levante, porque você vai distrair alguém de ouvir a palavra de Deus. Ou se você não está com piriri, né? Piriri tem que ir no banheiro rápido, né? Não levante. Porque isso vai distrair seu irmão. A gente vive num mundo de distrações. Qualquer coisa tenta nos distrair. Se o celular vibrar agora aí, você receber um WhatsApp, você vai atender. Ou você vai ver quem te escreveu. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Bom ou mal, não sei. Você tem que ter equilíbrio. Porque não dá mais para a gente se desconectar desse mundo. Semana passada a gente falou da nossa segurança. Então repita comigo, eu estou seguro. E a gente terminou dizendo para você não se perder no processo. O início e o meio já está concluído. Quando ele morreu na cruz, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Então não precisa ressignificar a palavra de Deus. Tem uns caras aí dizendo isso. Ok? Que a palavra de Deus precisa ser reescrita, porque ela está desatualizada. Olha só. Que palavra bonita, né? Mas isso também é uma artimanha do sistema que a gente está vivendo. Porque se a palavra de Deus ela tem um contexto de nos enquadrar dentro desse processo, as pessoas vão ser convidadas a sair dessa rota, desse caminho. Então não se perca no processo. Não priorize aquilo que não é prioridade. E a gente tem uma mania de priorizar aquilo que não é prioridade. A gente prioriza os filhos, quando na verdade a gente deveria priorizar a mulher.
Marcos, é sério? Sim. Com quem que você começou a história da sua família? Com quem? Se você casou, você começou a história com quem? Com o cônjuge. Diga, cônjuge. Então é com ele que você começou. E com quem você vai encerrar a caminhada da sua vida? Chutando a bengala do outro lá, vamos lá, minha filha. É com o cônjuge. Marcos, mas o mundo. O mundo atual diz: casou, não deu certo, separa. Pode trocar quantas vezes você quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Troca quantas vezes você quiser. Isso é o que o mundo diz. Mas não o que a Bíblia diz. Diga aleluia. A Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão agora ambos uma só carne. Se eu sou uma só carne com a Ivone, aquilo que ela sente eu sinto, aquilo que eu sinto ela sente. Eu quero o bem dela e ela quer o meu bem. Eu vou investir na vida com ela. Mas os filhos, Marco, mas os filhos são herança do Senhor. Beleza, são. Mas os filhos vão. Por mais que você não goste, eles vão. Vão estudar, vão casar, vão fazer uma nova família. Então, não priorize no seu casamento os filhos. Marcos, é que você não conhece meu marido. Jesus pode resolver isso aí? Pode. E Ele vai resolver? Beleza. Mas eu digo sempre para os jovens, quando eu estou junto com eles, que o namoro é a fase das escolhas. Escolha bem. Porque depois do casamento, é o resultado das suas escolhas. Eu vivo com a Ivone o resultado das minhas escolhas. Você está entendendo? Diga amém. Então, não se perca no processo. Deixa eu correr. Leia comigo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Grave essa palavra. Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Guarde essa palavra. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Guarde essa também. Essa palavra não é muito legal, mas ela faz parte do processo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, no processo, você não pode deixar a fé em baixa. Diga comigo, no processo, minha fé tem que estar em alta. E o que é fé, Marcos? Fé é certeza. Hebreus 11:1. É convicção de fatos que você e eu ainda não estamos vendo. Mas pela fé, eu trago à existência aquilo que Deus estabeleceu para mim, para que eu viva e desfrute.
Jesus, enquanto esteve aqui, ele falou muito para a gente sobre a segunda vinda. Mateus 23, 24, 25, ele fala muito sobre isso, sobre o princípio de dores, sobre o Apocalipse. E Jesus nos deixou seguro, né, a palavra dele, dizendo para a gente que tudo, para aqueles que estão no reino de Deus, que somos nós estamos já dentro de um processo de proteção, de blindagem. Nós veremos as circunstâncias e as situações, claro que sim, a gente está vendo o que está acontecendo lá na Ucrânia com a Rússia, a gente está vendo o que está acontecendo com tufão, maremoto, enchente, isso, aquilo, outro, falta de água, um rio enorme lá em Manaus está seco. Gente, quando eu olhei aquilo, mostraram o antes e o depois do rio. Embarcações monstruosas passavam naquele rio lá e está seco lá. Aí você fala, como é que pode um negócio desse? A água sumiu. São sinais. E os sinais, mas isso é normal, Marcos, isso é catástrofe. Não, Jesus disse que isso são sinais. Porque o normal não é que um rio seque. O normal é que o rio possa te dar peixe, ser saudável para você tomar um banho, tá lá para você botar sua canoa. Esse é o objetivo do rio, não é ele secar. Se está secando, tem alguma coisa anormal, estranha. E Jesus fala isso para a gente, que os sinais estão aí. E nós, como igreja, a gente precisa estar tranquilo nesse processo. Porque nesse processo, ele diz, eu vou preparar-vos lugar. Atos capítulo 8, aparece 2 anjos com a ascensão de Jesus aos céus. E diz assim, como vocês estão vendo ele subir, da mesma forma ele voltará para buscar a sua igreja. Você pode dizer amém por isso. Se ele prometeu, vai acontecer. Quando, Marcos? Não sei. Porque um dia para ele, a gente falou semana passada, é como 1000 anos. E 1000 anos para ele é como um dia. Então, o tempo, o cronos que você e eu conhecemos, Jesus, o Deus eterno, para ele não existe. Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Por isso que a gente canta aquela música da Marine, né? Alfa e ômega é dizendo que ele é o início, a primeira letra do alfabeto grego, e a última. Ele é o início e o fim. Ou seja, ele tem todo o controle na sua mão. Então nós não podemos nos perder. E dentro desse processo ele diz o seguinte, eu vou preparar-vos lugar. E quando estiver pronto, e já está, diga glória a Deus, a Bíblia diz que ele voltará. Ele voltará. Mas para eu entrar nessa segunda parte, vamos ler aqui comigo aqui? Por isso, cingindo o vosso entendimento, grave essa palavra, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Guarde essa palavra. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Tem mais. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação,
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Quem é a nossa esperança? Deus. A minha esperança, a sua esperança, a esperança da igreja é Deus. Davi já sabia disso. Ele diz, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Deus. Quem confia em Deus está blindado. Totalmente blindado. E aí, nesse processo, tem uma coisa chamada arrebatamento da igreja. Uau! E nesse processo, a igreja já está interligada nele. Quem vai ressuscitar, quem vai ser arrebatado, desculpa? Primeiro os mortos, depois os vivos. Ah, pastor, então quer dizer que quem morreu em Cristo, ele vai ressuscitar? Sim. Por isso que quando a gente vai fazer um sepultamento de um salvo, a gente não diz que essa pessoa ela morreu, ela está dormindo. Porque a morte não tem mais poder sobre a vida daquele que está no reino de Deus. Diga glória a Deus por isso. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua força? Onde está a morte? E aí o apóstolo Paulo diz, tragada foi a morte na vitória da cruz do Calvário, porque se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Aleluia! Marcos, e como você tem essa certeza? Pela fé. Eu creio pela fé. Aí você pode dizer, mas isso é uma utopia. Bom, você tem direito de escolher o que você acha da fé. Mas eu quero dizer para você, também diziam para Noé, tu pirou, cara, tu disse que vai chover, tu está construindo essa arca que é típica do... Ih, rapaz, passei demais. Que é típica do arrebatamento, onde todo mundo foi colocado na arca. Marcos, só foi a família de Noé e os animais. Mas a arca era para todo mundo quis? Não. Chamaram Noé de quê? Pirado, doidão. 120 anos Noé construía a arca. No final do dia ele, gente, vai cair um temporal, vai vir aguaceiro e chuvarada. Pô, vocês não sabem da coisa que vai acontecer. Aí todo mundo, Noé, vai trabalhar, vai resolver seus problemas, Noé. Você pirou de vez, Noé. Fala sério. Não, Deus disse para mim. Vai não, Noé. Só que quando veio o aguaceiro e a chuvarada, diz a palavra de Deus, que todo mundo correu para a arca, mas a porta tinha sido fechada. Isso é figurativo. A porta estava fechada. Dentro, Noé, sua família e os animais
estavam preparados. Os mortos ressuscitarão. Então, mortos em Cristo não estão presos à morte, porque a morte será o último a ser vencido quando a igreja triunfar eternamente com o Senhor. Os vivos, se isso acontecer agora, uau! Diga, isso pode acontecer agora. Que bom seria, né? Se acontecesse agora. Uau! Os vivos serão transformados. Por quê? Esse corpo aqui, ele está contaminado com um vírus. Do pó vieste, e ao pó retornarás. Porque quando lá os nossos primeiros pais contaminaram esse corpo, ele perdeu a pureza. Então essa matéria não consegue se conectar com o divino e com a eternidade. Por isso que ela será transformada. Teremos um corpo semelhante ao de Jesus, igual ao seu. Você não vai perder a sua fisionomia, o seu semblante, porque dizem que as pessoas conheciam Jesus com o seu corpo glorificado, ressurreto. Mas não era mais um corpo com artrite, com artrose, com problema no coração, com diabetes, com colesterol alto. Não. Era um corpo sem pecado. Diga aleluia. Glória a Deus. E o tempo que isso vai acontecer vai ser rápido. E o mundo já está preparando a gente para esse dia. Você já reparou? Recentemente a NASA foi dar um testemunho para as nações, dizendo que eles tinham visto algumas coisas estranhas no cosmos, na atmosfera, nos planetas. Algumas luzes conectadas. Você ouviu essa reportagem? Ou só eu? Algumas pessoas aqui falam para o teu irmão, ler jornal é coisa de crente também. Só agora, diga para ele, jornal é cultura, né? Mesmo que seja às vezes uma cultura um pouco distorcida, mas é bom você saber. Para a gente conhecer o nosso adversário, a gente precisa conhecer o nosso adversário. Entende? Então disseram aí em uma das reportagens que tem seres guardados. Tem ou não tem? Não sei. Pode ser um demônio? Pode ser um demônio. Que a Bíblia diz que o diabo pode se transfigurar em anjo de luz. E ele vive aonde? A potestade do ar é a casa do inferno, gente. De onde vem Satanás? De rodear a terra. A Bíblia diz que ele levou a terça parte de anjos, arcanjos, querubins, serafins do céu. O cara é bom de lábia. Ele tentou enrolar Jesus, cara. Não vai tentar enrolar a gente. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Não foi isso que ele falou para Jesus? Atingiu o quê? A necessidade física, que Jesus estava 40 dias com muita fome já. Então a gente precisa estar atento. E Jesus estava atento. E o mesmo Espírito que estava em Jesus está em você. Diga glória a Deus. Os mortos e os vivos, quando eles forem transformados, a gente falou semana passada, eles entrarão num processo pleno de glorificação, porque esse tabernáculo aqui não será mais corruptível, e sim incorruptível. Sem dor, sem doença, sem estresse, sem ansiedade, sem depressão, sem angústia, sem taquicardia, sem dor no joelho.
Depois que isso acontecer, quem ficar vai passar um perrengue. Diga comigo, quem ficar vai passar um perrengue. Por isso a nossa missão, gente, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, que é a boa notícia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, quando essa personificação aqui se concretizar, a chapa vai ficar quente. Vai ficar muito quente. Eu disse para você, no início ele vai ser bonzinho. Você já reparou qual é o maior problema da sociedade? Insegurança, fome, medo. E você já reparou como o inferno tem trabalhado isso nos últimos dias? As pessoas estão... por exemplo, o que aconteceu em Israel, não tem nem 2 semanas, estava todo mundo light, tranquilo, protegido, porque tem uma blindagem lá, muito bem elaborada pelos exércitos de Israel, uma tecnologia que não permitia que Israel fosse alvejada pelos seus oponentes. O que aconteceu com essa tecnologia? Falhou. Marcos, será que falhou? Não sei, né? Mas vamos usar essa palavra, falhou. Ou alguém pode ter ido lá desligado o negócio, ou botado um vírus lá, né? Pode ser também? Pode. Falhou, e aí começou. Do nada. Medo, insegurança. Bala para cá, bala para lá. O Rio de Janeiro não é muito diferente, né? A gente viu semana passada nas Avenidas Américas, né? E aí a gente fica tenso, com medo. Isso é uma arma do inferno, o medo. E aí esse cara vai dizer o seguinte: eu trago a paz, eu trago a solução, eu trago. Aí quem está desavisado vai fazer o quê? Uhul, esse é o cara. Salve Cristo, Cristo bendito, seja bem exaltado. E a Bíblia diz que muitos serão enganados. Fale em voz alta para o teu espírito ficar bem atento agora. Diga comigo bem alto: eu não posso me distrair com o engano. Cuidado com o engano. Porque muitos vão dizer e vão falar, esse cara vai provar com fatos e argumentos, e ele vai se personificar, parecido com Cristo, por isso que o nome dele é Anticristo. Ele vai iludir até o povo que o aguarda, o povo judeu, que ainda espera Jesus. Você sabia disso? Segundo os historiadores, ele vai sentar no trono de Davi. Ele vai reinar de Jerusalém. Ah, Marcos, então por isso que existe uma perseguição contra o povo de Israel? Você descobriu a cereja do bolo agora? Exatamente. Toda a história se converge para uma nação que foi chamada por Deus, a nação judaica. Marcos, isso é loucura. Não é loucura, é o que a Bíblia diz. Eles não reconhecem Jesus como Senhor, e eles vão acatar esse cara aqui, ó. Ele é o cara. Você imagina o perrengue, gente. Vocês já viram como é que é o pedacinho de Israel? Pequenininho, né? Ao redor tá os primos e o irmão que ficou com raiva. É mesmo, Marcos? Sim, os primos, os filhos de Ló, o filho de Abraão com a menina, né? A Agar. A Bíblia diz que ele seria príncipe, e dele sairia reinos e nações. Marcos, os árabes ali, aquelas
aquelas turmas todas ali, os palestinos, tá tudo primo. É briga de família, Marcos, briga de família, olha só que coisa doida. É primo brigando com primo, é irmão brigando com irmão. E aí quando o anticristo aparecer, vai falar, gente, paz, vamos acabar com esse negócio de homem-bomba, vamos acabar com esse negócio de jogar míssil na casa do outro. Vamos todo mundo viver em paz, paz e amor. Né? Lembra? Rock and roll, John Lennon, minha gente, paz e amor. São pitadas para a gente entender o que o mundo busca. O mundo busca paz, o mundo busca amor. Mas quando o mundo disser paz e segurança, a Bíblia diz, haverá repentina destruição, porque aí vem a segunda parte desse negócio e a chapa esquenta mais ainda. Diga para você ouvir bem alto, a chapa vai esquentar 2 vezes mais. Diga aí, a chapa vai esquentar 2 vezes mais. Porque aí é 3 anos e meio. É literal? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a Bíblia diz que a chapa vai esquentar 3 vezes mais. Ou 2 vezes mais, não sei. Eu não quero nem estar aqui nessa parada. E espero não estar com você. Mas Marcos, você não disse que a gente pode, recentemente, num sermão aqui de manhã, você disse que a gente tem várias correntes. Uma corrente diz que a gente é arrebatado antes da tribulação. Tem uma corrente que diz que a gente é arrebatado no meio, quando esse cara aparece. E tem uma corrente que diz que a gente vai passar por tudo isso aqui, nesse perrengue todo. Marcos, qual é a corrente que eu, você e a Nova Vida defende? Fala comigo, eu defendo, junto com Marcos, a corrente de Cristo. É a melhor, gente. Que é de Calvino, de Lutero, dos assembleanos, do batista, do metodista, não importa. O importante é que no processo você sabe que está seguro. Diga, mesmo que eu passe, eu espero não passar por esse perrengue, eu estou seguro. Você pode dar um aplauso aí para Jesus, gente? Me dá uma dica de segurança aí, Marcos. Você me deixou preocupado. Porque você disse que aqui tudo bem, eu ser arrebatado antes desse perrengue. Aqui já ficou meio estreito, né? 3 anos e meio a gente vai estar aqui nessa situação conflitante com esse cara aqui que odeia os crentes. E aqui você disse que poderemos estar passando os 7 anos, misericórdia. E eu mandei para você que você está seguro. Mesmo que a gente passe por qualquer uma delas, eu tenho a minha corrente, tá? Não quero falar dela e não quero que ela seja a sua lei. Mas eu quero lembrar e dizer para você que existe todas essas. Qual aqui você vai fazer a opção? Aqui você está sempre seguro. Agora o exemplo que eu disse para você. Você lembra no período que Deus mandou Moisés libertar o povo do Egito? Tinha lá o nome de uma terra. Eu não lembro qual era o nome da cidade que o povo de Israel estava. Algum universitário aí pode me ajudar? O nome da terra, só para lembrar o pessoal aí em qual capítulo está isso, não está no meu script. Mas a Bíblia diz que quando Moisés chegava diante de Faraó, dizia assim, Faraó, vai vir uma enxurrada de mosca. Aí Faraó, que é isso, Moisés? Para com isso. Não, vai vir, você deixa meu povo ir. A mosca vinha sobre toda a face da terra. Só não entrava onde? Como é que era o nome da cidade? Não estou ouvindo. Gósen. É isso? Está em que capítulo? Qual capítulo de Gênesis?
Qual o capítulo de Gênesis? Universitários aí, bota no Google, gente, fica mais fácil ainda, né? Se você tem dificuldade, vai no Google assim, ó, qual o nome da cidade que foi protegida, onde estava o povo de Israel, junto às 10 pragas do Egito? Achou? Alguém com internet? 547? Êxodo 9. Qual é a cidade? Gozém. Acento agudo está onde? Tem no E e tem no O. Então Gozém, né? Vamos falar Gozém, que fica melhor, né? Para ninguém interpretar a primeira palavra estranhamente. Gozém. Vinha praga e acontecia o que em Gozém? Nada. Eles estavam seguros. Até o final. Vamos fechar logo com o final. A última praga, para ganhar tempo. Já até perdi o tempo já, né? Você me dá 5 minutos, Célia? 5 minutos? Você me dá 5 minutos? Me dá 5 minutos. Você me dá mais 5? Obrigado. Vocês concordam com os 10 minutos que eles me deram, amém? Foi os 10 minutos que me deram ali, ó. Mas eu vou encerrar antes, tá? Na última praga, a última praga era o quê? Que o primogênito ia morrer. Depois de tanta advertência, olha só, hein, gente? Preste atenção. Depois de tanta advertência. Está sendo diferente hoje? A gente está sendo advertido toda hora. Pelo Espírito Santo. Toda hora. E aí, o que aconteceu? Moisés foi lá e falou para o faraó: olha, vai morrer boi, vaca, tudo que você imaginar, o primogênito já era. O que aconteceu em Gozém? Nada. Eles estavam seguros. E é por isso que você tem que estar em Cristo. E aquele que está em Cristo renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão. Se você estiver em Cristo, não importa em qual período vai acontecer o arrebatamento, o importante é que você vai estar seguro. Nossa humanidade faz uma opção por antes, óbvio. Quem quer sofrer aqui, diga amém. Ninguém, né? Ninguém aqui gosta de sofrer, pois é. A nossa humanidade vai dizer amém, porque a gente quer antes que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim, não é. Depois disso, tem a segunda vinda de Cristo. Nessa segunda vinda todo olho o verá. Zacarias 14 diz que Israel verá. Gente, a gente estava cultuando e adorando um falso Cristo. E aí vem Jesus com a igreja. Diga, eu vou estar lá, Marcos? Sim, você e eu estaremos lá. Virá com seus anjos e com a sua noiva, você, eu. Satanás será preso por 1000 anos. Aí você pensa, acabou, Marco, resolveu o problema? Ainda não. Nesses 1000 anos é o governo que todo mundo espera. Não haverá corrupção, não haverá fome. Todo mundo vai comer, todo mundo vai beber, todo mundo vai ter paz, todo mundo vai ter segurança, todo mundo vai desfrutar de tudo do bom e do melhor. Não vai ter ninguém doente no SUS, não vai ter ninguém contando moeda para pegar o trem, o ônibus. Por quê, Marcos? Porque todos estarão blindados e seguros pelo governo perfeito, pelo Rei eterno perfeito, Jesus Cristo, reinando como o Senhor de toda a sua criação. Aleluia. Acabou? Acho que acabou, né? Acabou? Acabou. Que bom. Acabou essa parte.
Tem mais. Porque a gente não para por aí. Jesus Cristo está reinando sobre 1000 anos. Mas o que tem mais, Marcos? Tem mais. Depois de 1000 anos, todo mundo desfrutando desse mundo maravilhoso, o que as pessoas vão optar? Pelo engano. Então você precisa tomar cuidado com você, com a sua mente. Porque o engano vai estar sempre tentando distorcer aquilo que é certo. O engano é chamado de apostasia na Bíblia. Então se blinde. E como eu vou me blindar, Marcos? Fazendo o que você está fazendo aqui hoje. Se enchendo de Deus, alimentando o seu espírito, renovando as suas forças, firmado em Jesus. Ah, Marcos, mas eu estou com dúvida. Querido, pega essa dúvida que está aí na sua cabeça e diga para ela assim, ó, psh, fica quietinha aí. Porque os fatos nos mostram que tudo que a Bíblia diz, e existem estudos, tá? Se você jogar lá no Google, lá, pode jogar, arqueologia, as próprias terras da Mesopotâmia, onde está Israel, Egito, Palestina, aquela terra arada toda ali, os estudos arqueológicos nos provam que a Bíblia não é um livro de carochinha. Ali a Bíblia é um livro da nossa vida, que conta a história da nossa vida, de uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Fique de pé, querido. Ore comigo. Senhor Jesus, não me deixe neste processo ser contaminado pelo engano. Não me deixe nesse meio do caminho eu desistir, eu olhar para a direita ou para a esquerda, mas que eu possa e deva sempre perseverar, perseverar, perseverar em fé, crendo que aquele que prometeu é fiel e voltará. Me ajude, Jesus, na minha incredulidade, afasta ela da minha mente, afasta a dúvida, afasta todo pensamento que não condiz com o teu pensamento, que eu possa estar firmado em ti, firmado na tua palavra, porque ela é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a verdade, ela é a verdade, e eu estou fundamentado nas promessas que tu deixastes para mim como igreja. Eu vou ressuscitar, eu vou viver eternamente, eu já vivo o reino de Deus aqui na terra, eu já reino em vida, eu já estou seguro debaixo das asas do Altíssimo. Fortaleça a minha fé, me encha de ti, Jesus, menos de mim e mais de ti, menos de mim, mais de ti, menos de mim, mais de ti. Que o meu espírito esteja em alta todos os dias, atento para identificar as astutas ciladas do inferno e estar atento em o nome de Jesus. Amém.
Você pode dar um aplauso a Ele?